É comemorado logo no início do mês a Páscoa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, a Bíblia diz assim: não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, mas de todo o detestará, de todo abominarás, pois é amaldiçoado. Está falando sobre ídolos, está falando sobre deuses, está falando sobre ações do mal. Muitas pessoas, sem saber, eu vou colocar dessa forma, estão apresentando indiretamente um culto, uma reverência. O coelho, o ovo e o chocolate. Olha o peso que eu estou colocando sobre isso. Por quê? O ovo, o coelho e o chocolate. Vê qual é a associação desses três. E por último, e qual é a associação desses três com o sacrifício de Jesus Cristo? Qual a ligação? Não tem nenhuma ligação, queridos. Quem é mais atingido com esse engano, com essa mentira satânica, são as crianças. E eu falo muito mais ainda para pessoas que se dizem cristãs. As nossas crianças, os filhos e os netos de muitos, estão sendo ensinados uma mentira. Estão tirando Jesus da frente e colocando um coelho, um ovo e um chocolate. Aí eu te pergunto, que criança vai crescer entendendo e sabendo alguma coisa sobre o verdadeiro significado da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para nos salvar? Que criança vai ter esse entendimento? Se na sua infância, ainda pequenas, elas estão sendo levadas a este ensino mentiroso. Aí o que acontece? Vai se falar isso para muitas pessoas, as pessoas vão dizer assim: não vamos mexer com a inocência de uma criança. Só que por intermédio dessa inocência maligna, as crianças perdem o verdadeiro conhecimento do que significa a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus para salvar toda a humanidade. É como no Natal. Preste atenção nesse ponto. Sai a figura de Jesus Cristo, que diria que o Natal é o nascimento de Jesus, que não tem nada a ver com essa data conosco. Mas quem é que é homenageado, reverenciado, adorado, cultuado? Quem é? O bom velhinho, o Papai Noel. Dos filhos de muitos, dos netos de muitos, está sendo tirado o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Aí a Bíblia vem e diz assim para nós: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela for velha, ela não se desviará dele. É que os adultos de hoje defendem essa ideologia maligna do ovo, do coelho, da Páscoa, do Noel, do presente, e deixam de lado o verdadeiro nascimento de Jesus, deixam de lado o verdadeiro sacrifício de Jesus. Aí eu te pergunto, isso é uma obra maligna ou não é? Aí você vê um monte de adultos que desconhecem o verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus e desconhecem o verdadeiro nascimento de Jesus. Porque as empresas, elas estão preocupadas só em faturar, só em ter dinheiro, enquanto leva muitas pessoas para o engano. E eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que vocês querem para os seus filhos? É isso que vocês querem para os seus netos? Que eles andem no erro, que eles andem no engano, que eles andem na mentira? Aí você não venha reclamar depois porque se tornou um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um adulto e depois não quer saber mais do evangelho. É o que acontece muito hoje. Muitos pais, não estou dizendo que é uma regra, mas acontece muito hoje, de muita família que se diz, eu ouço muito isso, você deve ouvir também: eu nasci num berço evangélico. Só que agora meu filho desviou, não sei quem desviou, saindo da presença de Deus. Mas será se os ensinos desde a infância eram ensinos fundamentados na palavra de Deus? Ou tudo que vinha aceitava e colocava aquela frase que eu digo que é maligna para esses contextos? Não tem nada a ver, Não tem nada a ver? E cadê os filhos de muitos cristãos? Como é que estão? Cadê os filhos de muitos pastores? Como é que estão? Será que os pastores não permitiram, não consentiram com esses enganos do Noel, do Natal, da árvore, do presente, do coelho, do ovo da Páscoa, do chocolate, e deixaram o sacrifício de Jesus de lado e deixaram o verdadeiro nascimento, o significado da vinda de Jesus, eles deixaram de lado. Eu não posso deixar de falar da verdade da palavra de Deus, e eu sei que isso incomoda muito. E muitos líderes talvez não falam esse tipo de coisa nas suas igrejas, combatendo a ideia do Noel, combatendo o coelho, o ovo
e o chocolate, eles não fazem isso porque não querem chocar suas ovelhas e vou dizer mais ainda, eles não querem perder as suas ovelhas. Então é que é mais fácil. Mas aqui na igreja nós falamos do sacrifício de Jesus. Aqui na igreja nós falamos do nascimento de Jesus. Mas então por que segue os princípios mundanos? Se vocês pregam isso na igreja, então ensina a verdade. Em nome de Jesus, não seja conivente com os erros mundanos, com as ideologias que estão no mundo, com os ensinos que estão sendo propagados pelo mundo e sem saber estamos levando para dentro da nossa casa maldição. Como eu citei o primeiro texto aí, não meterás coisa maldita, amaldiçoada dentro da sua casa. Se são ensinos, se são ensinamentos errados, se são enganos malignos, você leva para dentro da sua casa e acaba contaminando a sua casa. Está entendendo? Levando para casa, pessoa, essas coisas, elas estão trazendo as maldições para dentro das suas casas. Eu não posso deixar de falar. Eu tenho que falar. Entendeu? Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Deus me chamou para pregar a verdade. Todas as igrejas que nós abrimos por esse Brasil afora, foram mais de 20 igrejas que nós abrimos, direto e indiretamente. Mais de 20 igrejas. Eu sempre falei isso em todas as nossas igrejas. É como diz a palavra, a gente prega, mas muitos têm um coração endurecido. A Bíblia diz lá em Ezequiel, diz o quê? Quer ouça ou deixa de ouvir, pregue a palavra. Então, preguei a palavra. Então não se deixe enganar. Se você quer ter filhos, netos, na presença de Deus, até quando ficarem velhos, ensine a verdade para eles. Essa Páscoa mundana é maligna, esse contexto do Natal é maligno, porque tira a figura de Jesus do meio e coloca umas coisas que não tem sentido nenhum. E a gente precisa andar na verdade, porque é a verdade que nos libertará. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.